Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, que história terrível que nós vemos desse Papa Inocêncio VIII, né? E essa perseguição lá essa cruzada que ele organizou, prometendo perdão para aquelas pessoas que participassem da perseguição aos anabatistas. Vocês viram o tamanho do exército, 18.000 pessoas que participaram desse exército. Aí você vê a quantidade de pessoas que haviam lá. Só em um vale, eles falaram de 3.000 anabatistas mortos. Sem contar aqueles que, de alguma maneira, conseguiram fugir, né? Então, conseguiram fugir, mas a grande maioria foi realmente martirizado. Bom, agora a página 102, o item 102, o Papa Alexandre VI, página 130 do nosso material didático. O ano agora é 1492 da era cristã. Esse ano, irmãos, é um ano assim importantíssimo na história. Existe até um filme, 1492, porque esse é o ano que os católicos vão conseguir expulsar os muçulmanos da Europa, da região da Península Ibérica, né, que forma Portugal e Espanha. Então eles vão conseguir domínio dessa região. E também vão estar acontecendo diversas outras coisas importantes, como as viagens para as Américas. Vão começar nesse período, ok? Bom, então eu comento. Em 1492, morreu Inocêncio VIII e assumiu o, entre aspas, trono de Pedro. Eu coloco assim por uma ironia, porque eles dizem que esse é o trono de Pedro, né? Ou seja, como Pedro estaria lá no céu se ele soubesse, ele não toma conhecimento. Se fosse verdade que a Igreja Católica era o trono de Pedro, que eles estavam matando cristãos por dois motivos básicos, por esses cristãos não aceitarem o batismo de recém-nascidos e não aceitarem a doutrina do purgatório. Então, assumiu o trono de Pedro Alexandre VI, que será Papa de 1492 a 1503. Além da família dos Borgias, que eram políticos corruptos, ele era da família dos Borgias, que eram políticos corruptos que dominaram o papado. Esse papa era tão corrupto que inspirou Maquiavel a escrever a obra O Príncipe. Você já deve ter ouvido falar dessa obra, em que ele usa o termo que vai gerar a expressão maquiavélico, né? O termo que ele usou, a frase que ele criou, né? Era que os fins justificam os meios. Ok? Então ele inspirou Maquiavel a escrever a obra O Príncipe, descrevendo como agem os dominadores do mundo. Entre eles estava o papado, possuidor de terras e exércitos. Maquiavel se tornou um testemunho histórico no combate ao cristianismo. Presta atenção, irmãos, aqui eu coloquei como os historiadores veem, porque Maquiavel ele participava da política europeia, dos reis, do papa, dos nobres. Ele era um interlocutor. E ele via que a corrupção era tão grande, ele como um cidadão comum, ele via, gente, como esse povo é corrupto. E daí ele escreveu esse livro, O Príncipe. E ele acabou se tornando um testemunho histórico no combate ao cristianismo, pois este conviveu com os príncipes e papas e era considerado uma pessoa de confiança na política europeia. Ok?
Bom, então ele era uma pessoa de confiança na política europeia. Então ele levava mensagens, vamos dizer, secretas, vou chamar assim, dos príncipes para o papado e do papado para os príncipes. E acabava que ele tomava conhecimento de coisas horríveis, né? Ele prossegue. Nesta obra, Maquiavel critica a Igreja Católica, dizendo que o exercício do poder temporal é o governo desse mundo, tá bom? O exercício do poder temporal pela Igreja corrompe sua missão espiritual. Maquiavel não tinha como ver que ele estava diante de uma igreja falsa, que se tratava, na verdade, da Babilônia apocalíptica. Na verdade, em se tratando de Babilônia apocalíptica, a missão espiritual dela era corromper. Mas Maquiavel dizia, poxa, vocês estão com a missão espiritual corrompida porque vocês estão também exercendo o poder temporal, o poder físico, o poder desse mundo, o poder civil. Ele pensava que aquela era a verdadeira igreja de Jesus. O terrível na teoria de Maquiavel é que este teve como inspiração o líder da Babilônia apocalíptica. Isso mesmo, o Papa. Maquiavel criticou a Inquisição que agia por toda a Europa. Acabou ele mesmo sendo preso e torturado pela Inquisição, exatamente por criticar, né, a Igreja Católica. Bom, um livro que eu recomendo a vocês, publicado no Brasil em 1957, A Igreja Católica e a Maçonaria. Bom, ela comenta o seguinte sobre esse Papa. Vendendo os cargos sagrados para se enriquecer, nomeando cardeais, presta atenção, irmãos, para envenená-los depois, em banquetes que lhes oferece, com o único fim de lhes conquistar os bens. Pois em virtude de uma lei que ele próprio havia promulgado, a Santa Sé, ou seja, a sede da Igreja Católica em Roma, né? A Santa Sé era a herdeira forçada de todos os prelados. Prelados são os membros do alto clero. Então alguém que entrava para o alto clero, ele sabia que ele ganharia muito dinheiro. Que a corrupção, a venda de cargos públicos, ele iria vender cargos para outros, iria vender perdão também, tá, ok? Esses autocleros, se ele morresse, os bens dele passavam para a Igreja Católica. O comentário prossegue. Era assim que todos os cardeais nomeados por Alexandre VI eram escolhidos entre pessoas de fortuna, dado que desta forma, aplicando a lei que ele mesmo promulgara, o resto era facílimo. Era só matar cada um que fosse nomeado e recolher os seus bens. E ele envenenava as pessoas. Ele envenenava. Ele botava como cardeal uma pessoa que era rica. Bom, pela lei que ele criou, quando esse cardeal morresse, os bens dele passavam para a Igreja Católica. Então ele nomeava aqueles mais ricos e depois ele envenenava as pessoas. Como eu disse, o alvo desse trabalho, é questão doutrinária, tá bom? A questão é doutrinária. Mas também temos que comentar sobre algumas questões, já que eles exerciam o poder civil, ou o poder temporal, como é chamado na história.